Hoje eu vou te ensinar a fazer uma qualificação de vendas muito melhor do que a metodologia do Bunch. E eu vou te explicar o porquê o Bunch já não funciona mais. Para quem não me conhece, eu me chamo Felipe Assis e eu já fiz mais de 12 milhões de vendas e mais de 700 negociações B2B. E hoje a gente vai falar sobre qualificação. Muitas empresas utilizam a metodologia Bunch para qualificar os leads, que consiste em budget, autoridade, necessidade e time. E esse é um framework bastante conhecido no mundo corporativo, principalmente entre agências e assessorias de marketing, mas o grande ponto é que pelo fato de muitas empresas estarem disputando os mesmos leads, cada vez mais esse framework ele vem se defasando, ele já não vem funcionando tão bem. E eu também passei por vários desafios qualificando leads, e um dos desafios era pegar esses 4 pontos do Bunch, saber se o cliente tinha budget, saber se o cliente tinha autoridade, se ele tinha necessidade do meu produto, se ele estava no tempo de compra. E ainda assim, o cliente me dava muito no show, ou seja, ele não comparecia na reunião. E isso começou a me frustrar, porque eu não entendia o que eu poderia fazer de melhor para poder trazer esse cara para a reunião e aumentar a minha taxa de comparecimentos. E foi aí que eu encontrei, fazendo várias pesquisas, não só no Brasil, mas no mercado americano de vendas, o que eu chamo de Nut-12. Ele é uma metodologia bem diferente, mesmo tendo esse nome um pouco mais comprido, ele é uma metodologia mais eficaz para tu poder gerar necessidade certa para esse lead comparecer na reunião. Então vamos falar das primeiras 4 letras do Nut-12. O N, o A, o T e o D não são muito diferentes do que a gente encontra no Bunch. Eu preciso saber se ele tem necessidade, se ele tem autoridade, ou seja, se é a pessoa que pode assinar o contrato comigo, se ele está no time de compra, ou seja, ele pode assinar agora ou ele vai assinar daqui a 2, 3 meses, que para mim, obviamente, não funciona. Não serve neste momento. E o D é de dinheiro, se esse cara tem grana para colocar no nosso projeto, na nossa parceria. Caso esses 4 pontos não se completem, não faz nem sentido eu colocar esse cara numa reunião ou pensar em colocar ele numa reunião. Então eu vou fazer as primeiras perguntas. Eu geralmente faço perguntas de situação para identificar se ele tem ou não a necessidade da minha solução. Quando ele afirma que tem de fato necessidade, se ele é a única pessoa para tomar a decisão na empresa. E aí, como que eu faço esse tipo de pergunta? Além de você, existe mais algum sócio que toma a decisão junto no processo? Por quê? Porque é muito difícil eu levar apenas um dos sócios para a reunião. Isso tende a me prejudicar e aumentar a minha curva de conversão. Por isso que é muito importante, dentro da reunião de apresentação, ter todo o quadro societário, ou todo mundo que possa tomar a decisão para poder comprar meu produto. O terceiro ponto, timing. Será que faz sentido eu marcar essa reunião agora ou eu posso esperar para o próximo mês? Eu posso colocar ele um pouco em stand-by, deixar ele um pouquinho mais para frente e só depois entrar em contato novamente? E dinheiro, obviamente. Será que ele tem budget para pagar por 6 meses, 3 meses, 4 meses, vai depender do seu contrato, pela minha prestação de serviço? Só assim faz sentido eu colocar esse cara na mira do meu closer. Mas antes de eu te explicar sobre os 3 principais pontos de diferenciação nesse novo framework de qualificação, você tem desafio de prospectar cliente, não sabe ferramenta, não sabe definir quais são os objetivos, qual é o caminho que um SDR deve seguir, clica aqui no link da descrição e conheça o The Smart Prospect. É um manual de prospecção com mais de 100 páginas que eu desenvolvi, ensinando passo a passo de como fazer uma boa abordagem, como identificar público-alvo, quais ferramentas que você pode utilizar para a construção de lista, quais são as métricas necessárias para você fazer mais de 30, 40, 50 mil reais por mês prospectando ativamente. Então, clica aqui no link da descrição e qualquer dúvida pode me chamar também no meu Instagram, que o link também está aqui na descrição. Agora, falando sobre as últimas 3 letras e as mais importantes do framework Nut-12. A primeira letra é a letra U, que significa único, a PUV do teu cliente. Quando tu estiver fazendo a qualificação, ao invés de eu só perguntar aqueles pontos básicos do Bunch, eu vou perguntar para ele, o que o teu produto tem de único? Me vende ele agora. Isso vai fazer com que o ego
do lead lá do outro lado se infle e ele queira trazer para ti as qualidades, os benefícios do produto dele, trazendo tudo no maior detalhe possível. Não, porque o meu produto tem muita qualidade, meu atendimento é muito próximo, a gente pega uma matéria-prima importada. Ele começa a te vender a ideia do produto dele. Ou seja, eu começo a inverter a ordem. Ao invés de eu vender minha solução para ele, ele que começa a se vender para mim. E é aqui que a mágica começa a acontecer. Depois que ele me trouxe sobre o que é único no produto dele, eu vou fazer outra pergunta meio que desafiando o cliente, que é: beleza, então me explica qual problema tu resolve, ou seja, o S é de solução. Qual problema tu resolve com esses benefícios que tu me trouxe, com essa PUV que tu me desenhou? Então ele vai começar a falar: não, a gente consegue solucionar esse problema nas empresas, esse. E isso vai te trazendo argumento para fazer ele comparecer na reunião. Quando ele começa a se vender, vai ficar muito mais fácil de eu gerar um compromisso com ele, porque a partir desse momento é ele quem está ofertando para mim aquele produto. Por isso que eu faço essas duas perguntas. E a última, a letra I, é de inimigo em comum. Ou seja, qual que é o principal concorrente dele? E por que que o concorrente vende mais ou vende menos? Quando eu faço esse tipo de pergunta, ele vai citar provavelmente um concorrente maior, e aí pelo fato desse concorrente ser maior, ele vai trazer a PUV do concorrente e a solução que o concorrente também faz. E aí, como a gente conseguiu identificar o que ele tem de único e qual é a solução que ele resolve, e agora a gente já sabe que ele tem um inimigo em comum, o que eu faço? Eu vou pegar e vou persuadir ele a partir desses 3 pontos. Que é fazer o quê? Beleza, Felipe, tu me explicou que tu tem um processo único. Legal. Só que o teu concorrente, ele tá mais bem posicionado do que tu. Então, o que a gente precisa fazer agora, cara? A gente precisa te posicionar melhor e bater nos benefícios do teu produto e não nas características. Porque o que tu me trouxe foram algumas características, mas a gente tem que construir uma boa copy baseada nos teus benefícios para poder superar ele. O que tu acha, cara? Faz sentido? Tu quer superar? Tu quer ser o maior do teu mercado? Aí tu já trabalhou ainda mais o ego desse cliente, a ponto de ele chegar e te perguntar: tá, e como que a gente faz isso? Ou seja, ele começa a pedir uma reunião. Beleza, então o nosso próximo passo é uma videoconferência. Mas a agenda do meu especialista, ela é extremamente escassa. E eu preciso que, se a gente for fazer essa videoconferência, cara, tu compareça quarta-feira às 15 horas. Tu tem disponibilidade para esse horário? Senão eu só vou conseguir na sexta. E aí, ele já vai estar mais comprado com a tua ideia. Por quê? Porque foi ele que se vendeu para ti falando de PUV, falando de solução e falando do concorrente. E aí tu conseguiu trazer ideias, de estudar o concorrente dele, estudar o mercado dele e conseguir enfatizar que a PUV dele é melhor do que a do concorrente. E isso vai fazer com que o comprometimento dele seja muito maior. Então, esse é o framework que eu ando utilizando e vem fazendo com que a taxa de comparecimento seja acima de 90%. Se você gostou desse vídeo, coloca os comentários aqui embaixo, tá? Para eu entender se faz sentido eu fazer mais conteúdos desses. E te inscreve aqui no canal, porque eu pretendo construir mais desses tipos de conteúdos mais técnicos aqui. Se você gostou desse vídeo, clica aqui nos comentários e deixa a tua opinião, o que tu achou, se faz sentido essa nova metodologia, e deixa o like também, beleza? Grande abraço e até o próximo vídeo.